Oi, pessoal, eu me chamo Vitória, sou aluna de mestrado em odontopediatria pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a FORB-USP, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os impactos que os cigarros eletrônicos eles trazem na saúde bucal. E apesar da ideia que algumas pessoas têm que eles fazem menos mal que o cigarro convencional, as evidências científicas mostram que ele também traz sérios riscos para a saúde bucal. E quantos de vocês já não viram alguma colega, alguma pessoa, até mesmo desconhecida, utilizando vapes, cigarros eletrônicos na escola, entre amigos? E dentro do terceiro levantamento nacional de álcool e drogas, o LENAD 3, foi constatado que cerca de 3 em cada 4 adolescentes que já experimentaram cigarros eletrônicos, eles continuam utilizando e na sua maioria são meninos, então é um dado muito alarmante. Chega a assustar um pouco que muitas pessoas que experimentam continuam usando. E dentro desses cigarros eletrônicos, eles têm a bateria, o aquecedor e um cartucho. E dentro desse cartucho tem a nicotina misturada com um veículo, que pode ser a glicerina, o propileno glicol e os aromatizantes. Quando isso ele é aquecido, ele vai virar um vapor que vai ser inalado. O problema é que apesar de ter uma visual moderna, ele está longe de ser seguro. Então, muita gente acaba achando que o cigarro eletrônico, ele é uma alternativa mais segura que o cigarro comum. Só que um único cigarro eletrônico, ele pode ter cerca de 59 miligramas por mililitro de nicotina, o que é equivalente a mais ou menos o que seria um maço inteiro de cigarro. E além disso, eles também causam prejuízos à saúde física, mental e ao desenvolvimento dos jovens adolescentes. Mas hoje em específico, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos, relacionados à saúde bucal. Nós conseguimos encontrar alguns desses impactos na mídia e principalmente em estudos que são baseados em evidências científicas. É, Pesquisadores vão tentar mostrar para a gente de forma científica, embasada, quais são as associações que os cigarros eletrônicos causam na cavidade oral. E eu vou apresentar um pouquinho disso para vocês hoje. Basicamente, o cigarro eletrônico, ele vai mudar o equilíbrio entre as bactérias boas e as ruins da boca, porque nós temos tantas bactérias quanto as ruins, quanto as boas presentes na nossa cavidade bucal. E esse desequilíbrio, ele é chamado de desbiose. Mas o que essa desbiose ela pode causar? Ela pode se tornar um ambiente perfeito para doenças como a cárie, a gengivite, e além disso, os aerosóis que o vape, cigarro eletrônico, eles vão fazer com que a placa bacteriana que tem na boca, que alguns veem como aquela massinha branca que fica nos dentes, provavelmente algum de vocês já viram isso, é o que a gente chama de biofilme, ele vai ficar mais espesso e vai ser mais difícil de remover com a escovação. E, além do mais, tem os líquidos que são utilizados para aromatizar, para ter aquele sabor bom nos cigarros eletrônicos, como os de morango, menta, chiclete. Eles fazem com que isso se torne ainda pior, porque muitos deles contêm açúcar. É, e isso é propício para que a pessoa eh, venha a ter a doença cárie. A saliva, ela é o que a gente considera a proteção natural da nossa boca. Ela vai limpar, neutralizar os ácidos, combater as bactérias. E o vapor feito pelo cigarro eletrônico vai mudar tudo isso, porque ele vai diminuir a capacidade antibacteriana, vai diminuir a ação antioxidante,
vai fazer com que as substâncias inflamatórias aumentem e também vai deixar a boca mais vulnerável à infecção, à cárie e doença periodontal, porque ele vai diminuir o fluxo de saliva na boca e, consequentemente, vai fazer com que, como se o escudo de defesa da boca, que é a saliva, fosse diminuído, né? E, além disso, nós temos também que os usuários de cigarros eletrônicos, geralmente eles vão apresentar esse maior risco de desenvolver inflamação gengival, perda óssea, condições que são caracterizadas como a doença periodontal, porque a nicotina, ela causa uma vasoconstrição. A vasoconstrição, ela é, o que eu posso dizer para vocês, a diminuição do fluxo sanguíneo. E isso vai fazer com que que vocês sejam enganados, porque a gengiva, ela vai parecer estar normal, mas na verdade ela vai estar inflamada, porque não vai ter sangramento por conta dessa diminuição do fluxo de sangue, mas na verdade ela vai estar sim inflamada. E além desses problemas que eu falei para vocês, tem também que os cigarros eletrônicos na literatura, eles já são associados a lesões de potencial cancerígeno, porque o vapor quente e cheio de substâncias químicas que contém dentro dos cigarros eletrônicos, eles vão entrar em contato com a nossa boca e isso pode fazer com que o DNA das células eles sejam alterados. Pode também mudar a forma como elas se multiplicam e até mesmo modificar genes ligados ao câncer. Hoje em dia também já tem alguns relatos na literatura de casos de lesões e até mesmo câncer de boca que em pessoas que utilizaram os cigarros eletrônicos por muito tempo. Mas aí a gente se pergunta, né? Por que os cigarros eletrônicos estão tão em alta, apesar de ter tantos impactos negativos, não somente na saúde bucal, como eu falei para vocês, mas tantos outros. É, os sabores doces deles são muito atrativos, as embalagens coloridas, então meio que tornam uma estética e todo mundo quer fazer parte, se enquadrar. Tem um cheiro bom e a divulgação pesada nas redes sociais, como se fosse um estilo de vida. E isso torna com que seja muito prejudicial, que todo mundo quer utilizar, mas muitas pessoas acabam não sabendo dos impactos que isso pode, não, na verdade, não é nem não sabendo, não se importando com os impactos que eles podem trazer na sua saúde. E então é importante a gente continuar reforçando com todos vocês, compartilhando as informações corretas para que essas ações educativas e esses projetos preventivos, eles tem um efeito positivo e que os adolescentes, que a gente consiga entender o que está colocando dentro do nosso corpo, para que a gente possa, a partir disso, fazer escolhas conscientes, para que possamos cada vez mais sermos pessoas saudáveis e nos cuidarmos, porque a saúde é o que a gente tem. Então, vamos nos cuidar, vamos entender o que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo e fazer disso um templo sagrado para gente. Aqui estão as minhas referências. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo e espero que essa aula tenha contribuído para vocês.